Dividendo no bolso é aquilo que todo investidor de longo prazo vai buscar e vai querer para a sua vida. Sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje eu trago para vocês um dia de aporte na nossa carteira aqui do canal, onde a gente faz investimentos de R$ 100 toda semana. Junto com vocês hoje vamos dar uma analisada nessa carteira, ver como que está o andamento dela. Está sofrendo um pouquinho algumas variações, mas você vai conseguir junto comigo entender aqui toda a estratégia por trás dessa nova carteira que eu estou montando junto com vocês, entendendo também um pouquinho dos ativos. A gente vai dar uma olhada nos dois ativos que a gente vai colocar na carteira hoje, você vai ver daqui a pouquinho. Eu te convido a vir junto comigo para você acompanhar, tá bom? Se você for novo por aqui, se inscreva no canal. Fico muito feliz de te receber por aqui. Vamos com tudo e agora, já olhando no Investidor 10, temos a nossa carteira, pessoal. É o seguinte, R$ 405 de patrimônio, só que estamos perdendo um pouquinho. O que acontece? Está com uma pequena desvalorização de 1%, tá bom? Isso aqui é muito normal, porque no momento que estamos vivendo, a gente começou em um tempo muito difícil, né? Colocando ativos aqui que desvalorizaram, principalmente o ativo que a gente colocou na semana passada, olha para você ver. Banco do Brasil Seguridade está sofrendo uma desvalorização de quase R$ 4, tá? 3,23. Isso aqui levou um pouquinho a nossa carteira para baixo. Banco do Brasil também está caindo, mas estamos com um preço médio muito legal. Caixa Seguridade também, e a única que está nos segurando aqui, né, a única ação que está nos segurando para cima é a CEMIG. Já nos fundos imobiliários, a gente pode perceber o seguinte: temos aqui um meio a meio, né? Três que estão valorizando 2 mais e um pouquinho menos, e dois que estão desvalorizando bastante, né? O GGRC e o CPSH. Gari 11 tem uma pequena valorização boa, MXRF11 também tem uma boa valorização, o RBVA está quase no 0 a 0 aqui, né? 10 centavos de ganho só, apenas, tá? Na cota é 1 centavo cada um, tá bom? E no vídeo de hoje a gente vai fazer novos aportes. Lembrando a vocês que o objetivo primeiro dessa carteira é conseguir uma boa renda mensal com os nossos proventos para poder aumentar esse aporte que estamos fazendo de R$ 100 por semana. Porque se a gente for pensar, R$ 100 por semana ainda é um valor pequeno, pensando em uma aposentadoria lá na frente. Então, com foco nisso, a gente vai tentar colocar na carteira mais fundos imobiliários. E esses fundos têm o principal objetivo de encher a nossa carteira todos os meses com os proventos. Como você pode observar, já recebemos R$ 2,07 de proventos desses ativos que a gente tem aqui, tá? Que eu acabei de mostrar para vocês. E o objetivo é aumentar cada vez mais para que a gente consiga colher esses frutos já aqui no próximo mês e no próximo e no próximo. Para que lá na frente, quando tivermos um certo valor considerável, conseguirmos fazer maiores aportes e aí sim multiplicar o nosso patrimônio. Te convido agora a dar uma olhadinha dentro da carteira e já mostrar para vocês os ativos. Como que eu tomei a decisão de quais ativos vou colocar na minha carteira no dia de hoje? Temos R$ 100 para investir, lembrando a vocês que é R$ 100 por semana, tá bom? Aqui olhando nos fundos imobiliários, esse vai ser o nosso segmento do vídeo de hoje. A gente vai olhar o seguinte: dentre esses 5 que a gente tem, 2 deles ficaram para trás. Não sei se você percebeu, mas como você já viu aqui, né, dentro da carteira, o GGRC está com uma desvalorização de 2%. E o CPSH está também com uma desvalorização de 0,6%. Isso aqui, gente, é um dos motivos que nos leva a colocar mais fundos imobiliários na carteira. Quando ele desvaloriza uma quantidade assim, a gente aproveita para comprar nesse preço menor e conseguir colher frutos lá na frente, né, com os dividendos, um pouquinho maior, fazendo com que o preço médio, que nesse caso é muito mais importante do que nas ações, faça uma diferença significativa no final dos proventos que a gente vai receber, tá bom? Isso aqui a gente já consegue enxergar no yield on cost. Isso aqui, ó, gente. Quando a gente compra num valor menor, o nosso yield on cost, ele é mais caro, ele é maior, né? Porque a gente comprou num valor menor e está recebendo esse dividendo num valor maior.
considerando a diferença do valor das cotas, tá? Num longo prazo, isso faz diferença. Então, a estratégia é a seguinte: colocar esses dois ativos que ficaram para trás um pouquinho maior de cotas no valor deles, tá? Então, no dia de hoje, vamos fazer dois aportes em GGRC 11 e CPSH 11. E depois eu vou mostrar um pouquinho de cada um deles. Inclusive, já deixei até uma apresentação no PowerPoint aqui, né? Do relatório com o investidor do CPSH para a gente conhecer um pouquinho dos shoppings. Isso é possível, tá, gente? Quando a gente olha no relatório, a gente consegue olhar exatamente os imóveis que fazem parte daquele portfólio, inclusive do CPSH, que é o que a gente vai fazer hoje. Vamos olhar um pouquinho desses shoppings para vocês verem como que é legal a gente acompanhar esses fundos imobiliários um pouco mais de perto e ter ali realmente uma relação com esse fundo, não só de comprar e esquecer, mas acompanhá-los mês a mês, acompanhando os lucros, acompanhando a vacância, que é muito importante, e também as movimentações, venda de ativos, compra de novos imóveis e assim por diante, beleza? Então vamos primeiro fazer a compra aqui, né? Nesse setor de fundos imobiliários, vamos lançar aqui a compra do GGRC, como eu acabei de dizer para vocês. Temos que colocar metade desse valor nesse GGRC. Lembrando que o nosso aporte é de R$ 100, tá bom? Então, com esse valor, dá para a gente colocar 11, que vai dar 105. Opa, 6, né? 6, que vai dar R$ 57. E depois no outro a gente coloca um pouquinho menos, totalizando ali R$ 100, tá? 57. E se eu colocar 5? Vamos ver. 47, 48. Beleza. Depois a gente compensa no outro, beleza? 5 ativos, então, do GGRC 11 e agora CPSH. CPSH, que é o fundo de shopping que eu falei para vocês, um total de 6 cotas. E aí vai ficar 48 com 56, vai passar um pouquinho, né? Se eu colocar 5, vai faltar 6. É melhor passar um pouquinho, né? Você inteira ali, inteiramos com o nosso valor, 6, passa um pouquinho de R$ 4. Toda semana tá passando um pouquinho, né? Já falei para vocês. Mas é muito tranquilo, né? A gente consegue ali colocar em torno de R$ 100, totalizando então 6 do CPSH. E agora a gente vai ver assim, ó, quanto que dá para receber com os proventos desses fundos imobiliários. Vou mostrar para vocês, tá bom? É possível enxergar esses proventos aqui no próprio Investidor 10, tá? Quando a gente olha dentro dos fundos imobiliários esses ativos. Ó, percebam que a variação diminuiu, você percebeu? Porque a gente, com esse valor, conseguimos abaixar o nosso preço médio em ambos os ativos, tá? O GGRC é o primeiro que a gente vai ver. Dá uma passadinha rápida aqui, ó. Preço 9,59. Dividend yield 12,35 ao ano. Então, isso aqui dá mais de 1% ao mês. Isso é muito importante para um fundo imobiliário, tá? Mesmo sendo de tijolo. P sobre VP 0,86. Isso significa o quê? Que ele está descontado. De acordo com o seu valor patrimonial, que é esse VP aqui, o seu preço ele representa apenas 86% do valor total. Quer dizer que ele tem um desconto de 14% no valor da sua cota. Referente ao quê? Referente ao tanto que ele vale, de acordo com o seu valor patrimonial, tá bom? A liquidez diária aqui também é muito importante, você pode perceber que ao colocar ali a nossa compra ou venda, ele vende rapidinho ou compra rapidinho. Por quê? A liquidez diária é muito grande. Muita gente comercializa esse fundo na Bolsa de Valores diariamente. R$ 4 milhões em negociações. Isso é muita coisa, isso é muito importante para nos dar uma segurança. Se eu precisar vender uma emergência, eu consigo. Se eu precisar comprar, eu consigo rapidamente também, tá bom? Lembrando que o mercado secundário eu compro de outra pessoa e não do próprio fundo imobiliário. Então é preciso que alguém venda para eu comprar. E é preciso, quando eu for vender, alguém comprar de mim. Essa liquidez é exatamente isso, tá? Beleza. Variação negativa, então quer dizer que estamos comprando realmente com desconto comparado com os outros anos. Isso é importante porque se a gente considerar um fundo imobiliário, no momento que estamos vivendo com a Selic muito alta, teve uma evasão muito grande dos investidores dos fundos imobiliários. E foram, claro, para renda fixa, para ganhar mais dinheiro lá, porque lá está rendendo 15%. Mas aí que compensa para a gente,
comprar aqui mais barato para que quando essa taxa diminua, os fundos imobiliários voltam a crescer e o valor que a gente comprou bem baratinho agora volta a ter um grande valor lá na frente. Por exemplo, no começo do ano, olha lá, custava quase R$ 11 uma cota. Isso aqui faz uma diferença muito grande no final, tá bom? Outras coisas importantes que dá para a gente ver, né? A vacância é bem pequena, 1,4%. Isso aqui é algumas lojas, alguns setores que estão ali sem locação, né? 1,4%. Valor patrimonial, 1,7 bilhão, isso é muita coisa. Valor patrimonial por cota é 11,18, lembra que eu falei para vocês? Então, se a gente fizer a conta do valor que ele está agora, 9,59, dividido por 11,18, dá exatamente aquele 0,86, que quer dizer que está barato. O que isso aqui quer dizer? Quer dizer que o fundo ele tem potencial para valer 11,18, de acordo com tudo que ele tem. Então, ele está realmente descontado. Por quê? A precificação vem das pessoas e acaba que muita gente saiu, acabou abaixando o preço, né? E aqui uma parte muito importante para a gente analisar nos fundos imobiliários, os dividendos. Percebam comigo, lá no começo do ano ele pagava 9, a partir de, perdão, lá no 12 meses atrás ele pagava 9, né? A partir de outubro ele começou a pagar 10 centavos, mês passado pagou 11 e no mês atual voltou a pagar 10. Então, girando em torno de 10 centavos por cota, isso é 1%, mais de 1% ao mês, né? Isso aqui é muito importante para a gente receber esse rendimento. Olha lá, data com e data de pagamento, pagou em todos os meses esses valores aqui, sensacional, tá bom? Então esse aqui é o nosso primeiro GGRC, colocamos ali na nossa carteira. O segundo é o CPSH, um fundo de shoppings, como eu disse para vocês. A cotação 9,38, dividendo maior do que o GGRC, 13,02%, maior desconto do que o GGRC também, ele está com 21% de desconto, olhando para esse índice aqui. Liquidez diária, bem parecida com o GGRC também, 4 milhões, variação leve de 0,75% para cima. Então ele teve uma pequena valorização comparada com exatamente 12 meses atrás. Teve essa queda brusca, depois voltou a subir. Então aqui ele está numa pequena crescente. Deu uma caída recentemente e está voltando agora andando lateralmente, beleza? Isso é muito importante para a gente, tá? Porque, como eu disse no outro, né, comprar em preços menores e colher lá na frente frutos maiores, né? Sempre assim, é assim que a gente valoriza com fundos imobiliários, acaba dando certo por causa disso. Além dos nossos dividendos, que é principalmente aqui o que nos enche de alegria, né? Olhando um pouquinho mais aqui os indicadores, né? Vacância. A vacância dele está um pouco maior. Isso acontece em shopping, tá? Porque você pode perceber quando você vai em um shopping, sempre tem uma loja ou outra que está vazia, né? O setor do varejo não está muito bom, acaba que tem uma vacância maior. Mas nada preocupante. Até 6% não afeta tanto o nosso dividendo. Acaba que vai sendo ainda tolerável esse valor aqui, tá bom? Não tem taxa de administração, isso aqui é muito bom. Valor do patrimônio é 11,83 por cota, porque ele tem quase 1 bilhão de valor patrimonial, né? Dividido por essas cotas aqui, dá esse 11,83. Último rendimento de 10 centavos, assim como o GGRC. Então, bem parecido os dois fundos, né? Em questão de valores, eles são de setores totalmente diferentes. Esse aqui é um setor de shoppings. E aqui a gente pode acompanhar os dividendos. Olha lá, 10 centavos, bem bonitinho. Pagou 2 meses 11 centavos, depois voltou a pagar 10. E aí você se pergunta, por que mês de novembro e dezembro, nos shoppings, eles acabam subindo? É porque é época de fim de ano, Natal, Ano Novo. O pessoal compra muito em shopping, acaba subindo o valor do nosso lucro, acaba aumentando o nosso dividendo. Então, geralmente, fundos de shoppings pagam mais em novembro e em dezembro, né? Isso aqui é bem legal de saber para fundo de shoppings, tá bom? Muito bem. Aqui estão os valores, bonitinho, paga regularmente, não tem nenhum furo, né? Você pode acompanhar aqui, por exemplo, nos últimos 5 anos, olha lá. Pagou bonitinho, todos os meses da sua existência total, né? Ele existe há pouco tempo, não tem nem 5 anos o fundo, né? Desde 2023 nunca deixou de pagar. Teve um mês bem ruinzinho, mas todos os outros pagou muito bem, tá bom? Isso aqui é muito importante, essa regularidade, porque a gente quer a renda mensal. Não queremos ter furo no nosso salário,
de investidor, né? Então, muito bem. E como eu disse para vocês lá no início, olha para você ver os shoppings que existem nesse portfólio. O primeiro shopping, Shopping Cidade Jardim. Olha que shopping bonito, né, gente? Todo verde, cheio de, de gramado, de árvores aqui dentro, né? Bem interessante esse shopping aqui. O segundo shopping é o Iguatemi Fortaleza. Vamos dar uma olhadinha. Olha que bonito também, né? Um shopping bem legal. Esse shopping é o shopping que pertence, né, a esse fundo imobiliário. Outro, vou passar rapidinho porque são muitos, tá? Esse aqui a gente encontra no relatório mensal, tá? Olha, o Shopping Iguatemi, esse é um pouco mais simples, mas assim, bonito, né? Branco, tudo mais. O próximo, Shopping Fashion Outlet, bem legal também. Vacâncias, ó, todo mundo 100%, né? Nenhuma vacância nesse shopping. Estacionamento, bonitão. O próximo, Praia de Belas. Esse aqui já tem um pouquinho de vacância, né? Tem algumas lojas sem ocupar, mas mesmo assim, muito bonito, ó. Shopping grande, né? Bonito por dentro também. Outro, Praia das Belas também. Dá uma olhadinha. Ah, não, esse é o mesmo. Aí não tem como. O próximo shopping, Metrô Tatuapé, não é Taubaté, não. Tatuapé. 2% de vacância só no mês de maio. Olha que interessante, gente. Bonito também. E assim por diante, a gente consegue ver todos, tá? Todos, todos, todos mesmo, ó. Bonitão também. Próximo, Iguatemi Fashion Outlet também, Novo Hamburgo. Bonitão, né? E eu acho que esse é o último. Não, tem mais alguns ainda. E você pode, gente, dentro do relatório, dar uma olhada em todas essas informações, né? Inclusive as fotos do shopping, você consegue ver. Design Leblon aqui também. Bonito. Próximo. Olha só que chique, hein? Esse aqui todo clássico aqui, né? Bonito também. E o glossário, que vai dizer aí muitas coisas sobre os fundos, tá? Valor de mercado, valor patrimonial, ele nos ajuda indicando alguns significados das palavras aqui, tá? Então esse aqui, gente, é o fundo que a gente está comprando. Deixa eu lembrar o nome, CPSH. Então, a gente colocou na carteira e consegue acompanhar mensalmente nesses relatórios. Quando acontecer de ficar vago algum shopping, ter alguma vacância, alguma informação importante, tudo eles colocam no relatório. Então é muito importante para você, investidor de fundo imobiliário, conhecer os relatórios gerenciais, tá? É só você colocar o nome do ativo e colocar RI na frente. Por exemplo, olha lá. Põe aqui CPSH RI, que chama-se relatório do investidor. Perdão, relação com o investidor, né? E aí você entra no site, procura por documentos, lá, dividendos, relatório mensal, pega o último mês e aí você vai ter exatamente aquilo que a gente estava vendo, tá? Tem todas as informações aqui. Eu pretendo, para os membros aqui do canal, colocar bastante análise de relatório. Espero que vocês se tornem membros também, né? Porque é muito importante. Vou trazer conteúdo exclusivos para vocês. Esse é o vídeo de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.